2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos, escute isto, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo. Você pode dizer comigo, crepúsculo? Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros. E chegando à entrada do arraial dos Ciros, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram. Que horas? Que horas que eles fugiram, gente? Hein? Tem gente aqui na igreja hoje? Que horas que eles fugiram? No crepúsculo. E deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Ciros, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E clamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. Digam graças a Deus. Podem se assentar, mais retorno um pouquinho, por favor. O Senhor tem falado comigo esses dias a respeito da necessidade de reposicionamento para se alcançar algo que Ele esteja programando para a vida de uma determinada pessoa. Escute bem, Deus conhece passado, presente e futuro. Sendo assim, Ele age sempre preventivamente. Deus está sempre agindo ahead of time, sempre antes, para o que vai acontecer lá na frente. Deus não espera acontecer para agir. Deus age preventivamente, porque Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. O que quer que esteja para acontecer na sua vida, daqui a 1, 2, 3 anos, que Deus já sabe, Ele começa a te instigar a se preparar, a se posicionar, a se alinhar com aquilo que Ele está planejando fazer. Você sabe por que desobediência a Deus é algo terrível, catastrófico? Porque quando eu digo não para Deus, quando eu desobedeço a Deus,
Quando eu sigo a minha vontade ao invés de seguir a vontade de Deus, eu não sei, mas eu estou jogando contra mim mesmo. Porque quando Deus me dirige para uma determinada circunstância, quando Ele me leva para algum lugar, quando Ele me planta num determinado lugar, Ele tem um plano para amanhã. Mas Ele nem sempre vai te dizer qual é o plano. E a razão do porquê Ele não te diz qual é o plano, é porque Ele quer que você viva pela fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem está me ouvindo nesta noite? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Como Ele quer que você viva pela fé, então Ele vai sempre te dirigir, sempre te posicionar em determinados lugares. Ele vai sempre colocar você em situações que você não sabe a razão, mas é porque Ele está planejando algo meses à frente, ou Ele está planejando algo anos à frente, e você precisa estar naquela posição que Ele está te plantando. Razão do porquê determinados planos de Deus não se encaixam em corações rebeldes. Determinadas coisas que Deus intenta fazer não cabem em corações teimosos, gente resistente, que Deus dirige para cá e a pessoa insiste em ir para lá. E muitas vezes Deus nos testa colocando em xeque a nossa própria vontade. Ele põe em xeque a nossa vontade, nos dando diretrizes que são contrárias a coisas que nós queremos. Diga comigo, mas Ele tem um plano. E o segredo de Deus é reposicionamento. Eu coloquei esses dias numa das minhas redes sociais dizendo o seguinte: novo nível, novos relacionamentos. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de reconectar. Porque toda vez que Deus tem um nível a mais para você, quando Ele te eleva para um outro nível, Ele te dará novos relacionamentos. Há pouco tempo atrás eu estava orando com Deus, lamentando num bom sentido, orando a Deus, falando sobre certas pessoas que vêm na vida da gente, vem e passa, e eu falando aquilo com Deus, e o Espírito Santo me interrompeu na hora que eu estava orando, e Ele disse comigo assim: você já deveria saber que algumas pessoas não te acompanharão ao próximo nível. Algumas pessoas não estão preparadas para subir o degrau com você. E muitas vezes você é provado com Deus, porque às vezes você se encontra numa determinada situação, onde você tem que decidir, ou você fica preso a determinadas pessoas, e fica preso no nível em que você está, e não sai dali. Razão do porquê pessoas ficam aí 5, 10, 15 anos na igreja e nunca avançam, nunca prosperam, nunca crescem. Pessoas que estão servindo a Deus há anos e não sabem nada, não conhecem Bíblia, não têm intimidade com Deus, sensibilidade espiritual. Porque toda vez que Deus quer elevá-la para um novo nível, ela se prende às correntes daquele nível anterior. Pessoas que ela não quer perder, relacionamento que ela acha que sem os quais ela vai morrer, e por aí vai, e ela fica travada naquelas coisas, e Deus não pode elevá-la para um nível próximo, porque aquela pessoa está presa a coisas do passado. E sabe o que o diabo usa até muitas vezes? Os nossos erros do passado. Às vezes ele pega os erros do passado, fica buzinando no seu ouvido, coisa que Deus já perdoou, o sangue de Jesus já lavou. Alô? O sangue de Jesus já lavou, Deus já perdoou, Ele já riscou, já lançou no mar do esquecimento. E você está lá preso aquilo, reclamando, falando daquilo, e lamuriando, quando Deus sequer lembra daquilo. Porque a palavra diz que os pecados, os nossos pecados, Ele disse na sua palavra, Ele lança no mar do esquecimento. Mar do esquecimento significa um lugar onde nem ele nem ninguém está autorizado a pescar. Ninguém está autorizado a pescar os teus pecados do esquecimento. O que quer que Deus tenha perdoado está apagado na história.
Mas o diabo fica usando essas coisas para buzinar no seu ouvido, que não dá, não, você está preso a isso, você está preso àquilo, fulano te fez isso, ciclano fez aquilo, olha o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu bisavô, não sei quem, e as pessoas ficam lembrando dessas coisas, e o que elas não entendem é que o diabo sabe muito bem que quanto maior é a curva que Deus está dando, maior é o caminhão, portanto maior é o milagre. Se você está indo a 80 por hora numa pista, dirigindo um carrinho do tamanho do meu, você pode decidir fazer a curva quando você chega na curva. Agora pega uma carreta de 16 rodas, você tem que começar a decidir antes. Espera um pouquinho, eu estou indo para lá, né? Eu quero chegar lá, mas espera um pouquinho, eu preciso chegar lá, então eu começo a me reposicionar, eu começo a me colocar na posição que eu preciso para conseguir fazer aquela curva, porque Deus me quer lá. E se eu não tiver coragem de ouvir a voz de Deus e ir na direção que Deus está me mandando ir, eu não consigo avançar. E não adianta anos depois lamuriar, falar com Deus, Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim, não Deus, o Senhor gosta mais de fulano. Não adianta anos depois começar a lamuriar, porque tanto eu quanto você temos as mesmas oportunidades diante de Deus. Deus tem colocado diante de mim, diante dela, dele, dela, de todos aqui, as mesmas oportunidades, porque Ele é um Pai que ama igualmente os seus filhos. Deus ama você, e não há nada que você faça para que Ele te ame mais, porque Ele já te ama no limite máximo. Amém, irmãos? Tem alguém me ouvindo aqui nesta noite? Eu garanto para você que o que eu vou dizer, principalmente daqui para frente, é profético. Tem um conteúdo profético de Deus para a sua vida. Eu espero que você esteja entendendo o tom desta mensagem. Escute bem. O texto que nós lemos conta uma história que, se você não prestar atenção, tem algo ali que passa desapercebido. Deus tinha um plano. Houve várias guerras entre Israel e os sírios. E em cada guerra Deus tinha um plano de livramento. Conhecendo Deus o futuro, Deus já sabia, depois do arrebatamento de Elias, Eliseu assumiu o posto de profetas. Os sírios agora, depois da morte de Acabe, estavam tentando uma revanche, tentando atacar Israel de novo. E Deus, sabendo do amanhã, você vai ter que entender isso hoje. Sabendo Deus do amanhã, Deus começou a mexer os pauzinhos. E Ele começa a mexer de tal forma que, se você não crer nele, você não estará na posição que Ele quer que você esteja amanhã. Tem alguém me ouvindo aqui, Jesus? Pelo amor de Deus. Aconteceu algo, por exemplo, no livro de Esther. Esther casou com o rei, você sabe da história, Assuero. Artaxerxes, na verdade, Assuero era título, né? O nome dele era Artaxerxes. Casou com o rei Artaxerxes, e o que parecia ser uma ascensão de Mardoqueu, de repente parece que Mardoqueu começou a entrar em declínio. Era para ele ascender, ele começou a entrar em declínio, porque tinha um cara no reino que tinha ódio dele, porque era descendente do rei Agag, que eles tinham exterminado lá no passado, e aquele homem queria agora destruir os judeus. E parecia que os planos de Satanás com aquele homem chamado Amã estavam dando certo. Parecia que estavam dando certo. E ao invés de Mardoqueu subir, ele começou a entrar em declínio. Chegou um ponto, quando ele viu que a morte do povo havia sido decretado, o que ele fez? Ele botou pano de saco e foi para os degraus do palácio. Ficou lá jogado como um mulambo, como um ninguém, na porta do palácio, em jejum, sem comer, porque ele não estava entendendo o que está acontecendo. O que ele não sabia é que pouco tempo depois, 2 indivíduos iriam tramar a morte do rei por detrás da porta onde ele estava acampado. E que Deus estava posicionando ele no lugar certo, para ele ouvir a trama, porque quando ele salvasse a vida do rei,
lá na frente aquilo teria o poder de reverter a trama de Satanás contra os judeus. Muitas vezes parece que você está andando para trás, parece que você está declinando, mas talvez seja Deus te reposicionando para algo maior amanhã. Talvez Deus esteja te reposicionando de tal forma que você não está entendendo. Você não está entendendo o que Deus quer comigo, por que Deus me colocou aqui, por que Deus me trouxe para esse país, por que eu estou trabalhando nessa companhia, por que você não entende certas coisas, por que isto me aconteceu, por que aquilo me aconteceu, você não sabe. E aí quando você começa a abrir a boca, reclamar com Deus, falar o que não deve, murmurar, guess what? Você está minando o grande milagre que Deus estava planejando fazer amanhã, por causa do reposicionamento que Ele fez em relação a você. O lugar que Ele te colocou é um lugar onde você precisa estar por uma temporada. Você não sabe por quê, mas Ele sabe. Ele sabe por quê. E aí Mardoqueu ouviu a trama. Nós precisamos matar o rei, nós temos que envenenar o rei, que não sei o que lá, não sei o que lá. Quando Mardoqueu ouviu aquilo, Mardoqueu mandou informar o rei: olha, informa para o rei que tem uma trama aí para matar ele. O rei vai lá, desbarata aquela trama, mata os culpados. Passa um tempo, o rei perde o sono. O rei perde o sono. Deus faz o rei perder o sono por sua causa. Escute o que eu vou te falar: quando Deus quiser, Trump perderá o sono. Quando Ele quiser, o presidente do Senado perderá o sono. A presidente da Câmara perderá o sono. O governador do estado perderá o sono. Quando Ele quiser, tudo acontecerá. Então somente creia. Creia. Crer quando se entende o que está acontecendo é moleza, não seria isso para chamar de fé. Fé mesmo é quando você crê sem estar entendendo. É quando você fala: não estou entendendo nada. Mas você diz: mas eu continuo crendo. Fé é o que tinha Jó, que chegaram para ele: você está ficando doido, rapaz, larga esse negócio de mão, amaldiçoe. Tu está doida, mulher. Tu está doida. Tu está falando de Deus. Deus deu, Deus tomou, Ele dá de novo, Ele toma de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Fé é isso. Fé é quando você diz amém, quando você não está entendendo o que Deus está fazendo ou por que Ele está fazendo. Tem alguém aqui nesta noite? Outro caso curioso foi José. José, o queridinho do papai, 2 túnicas, amado, ensinado. O pai ensinou a escrever, o único que sabe escrever na família, mas também era o único que teve interesse de aprender. De repente aquele castelinho, aquela casa de boneca, aquela vida perfeita, de repente virou de cabeça para baixo. Deus foi lá e virou tudo de cabeça para baixo. Os irmãos se revoltaram contra ele, o traíram, venderam ele como escravo para os amalequitas, que foram para o Egito e venderam ele lá. Aí ele vai parar na casa de um homem muito rico, mas a mulher era sem vergonha, e deu em cima dele, queria trair o marido com ele. E ele, para ser fiel a Deus, disse não, e por ter dito não, foi parar no calabouço. Se você não tem fé, esse é o melhor momento para você começar a murmurar. Melhor momento, anota aí na caderneta. Melhor momento para começar a murmurar é quando você faz o que é certo e ainda assim parece que a sua vida dá errado. Melhor momento para você começar a murmuração é aí, lá no calabouço. Mas o homem tinha a bênção de Deus. Estenda a sua mão direita assim. Eu não estou aguentando ver você desse jeito não. Você precisa entender que tem uma unção profética aqui nesta noite. Estenda a sua mão e diga comigo: há uma bênção de Deus na minha mão. Diga: a bênção de Deus está na minha mão. Tinha uma bênção de Deus na vida do rapaz.
Ele chegou na casa do patrão, do dono dele, do senhor dele, e prosperou, tudo que ele fazia dava certo. A mulher aprontou com ele, foi parar no calabouço, virou gerente do calabouço. Gerente do calabouço. Se ele não entendesse que Deus tem planos que nós não entendemos, se ele não compreendesse que tudo o que Deus faz, ouça, New Time Church, tudo o que Deus faz tem a ver com nos reposicionar no lugar que precisamos estar na hora do rompimento divino. Deus não está preocupado em te agradar. Deus não está preocupado em bater nas suas costas e dizer, vai lá campeão, vai lá meu filho, está tudo certo. Não, Deus quer posicionar você para na hora que romper o milagre, você não perca o milagre. Ele poderia estar na casa do papai, tranquilão, 2 túnicas, e recebia porção dobrada, tudo, poderia, mas lá na casa do pai, ele não conheceria um padeiro e um copeiro que tiveram sonhos estranhos a respeito do rei para interpretar o sonho desses homens. Só eu ia falar no tabernáculo, só no calabouço, só estando no calabouço é que ele poderia encontrar aquele padeiro e aquele copeiro, interpretar o sonho deles, para que quando o faraó perdesse o sono, do mesmo jeito que Assuero perdeu o sono, sem conseguir dormir, não tentava, não conseguia. Já que eu não consigo dormir, chama lá o escriba, manda ele ler as crônicas do reino aí para mim, estou sem sono. Aí vem o escriba e começa a ler, não sei o que lá, dia tal, não sei o que lá, o rei autorizou a compra de não sei o que, dia tal, o rei mandou matar fulano, dia tal, o rei mandou construir um não sei o que, não sei aonde, e está lendo, de repente chegou no ponto que ele disse assim, no dia tal, estava o judeu Mardoqueu nos degraus do palácio, e ouviu a trama de fulano e de ciclano para matar o rei, e ele então anunciou isto à corte, e começou a ler, aí o rei parou e falou, espera um pouquinho, esse homem foi recompensado? Alguém deu a esse homem uma recompensa por isso? Deixa eu ver aqui, majestade. Não, majestade, ele não foi recompensado não. Ah, não, tem algum oficial do rei aí fora? Ah, Amã está aí fora. Amã, o cara que queria destruir Mardoqueu, está aí fora, chama Amã aqui. Entra Amã. Aí o rei fala assim, Amã, o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar? Escute bem, escute o que eu vou te falar. Muitas vezes estamos cercados de pessoas mal intencionadas, maléficas, malignas, traiçoeiras e ingratas. Muitas vezes estamos cercados de gente assim. Mas entenda o que eu vou te dizer. O plano do nosso Deus nunca pode ser frustrado. O que Deus planejou para você não poderá ser frustrado. Ele é tão Deus que Ele é capaz de usar a ganância do outro a seu favor. Amã, o que deve fazer a pessoa para quem o rei deseja honrar? Aí Amã pensou que era ele. Pensou que o rei estava falando dele. Aí deu uma floreada. Pega o cavalo do rei, o cavalo real. Senta o homem sobre esse cavalo. Pega um dos oficiais honrados do rei. Sai andando pela cidade puxando o cavalo com o homem em cima, gritando em toda a cidade. É isto que o rei faz a quem ele deseja honrar. Porque ele estava achando que era ele. Aí o rei falou, gostei. Vá e faça assim com o judeu Mardoqueu. Você está entendendo, meu irmão? Agora, se Deus não tivesse posicionado o Mardoqueu nos degraus do palácio, aquilo não estava acontecendo.
Aquilo não estava acontecendo. Se Deus não tivesse posicionado José no calabouço, ele não teria interpretado o sonho do padeiro e do copeiro, e quando Deus tirasse o sono do rei, ele não estaria lá para interpretar o sonho. Deus está falando com alguém aqui nesta noite? Será que Deus está conseguindo se comunicar com você para dizer para você o seguinte: ei, aguenta firme, eu não te coloquei aí por acaso? Agora, toda vez que Deus, algumas pessoas, toda vez que Deus começa a mexer na zona de conforto de algumas pessoas, elas espinham. Elas espinham. Alguém falou para mim há uns dias atrás, falou assim: pastor, eu sinto muita saudade do culto do Brasil, da minha igreja do Brasil, eu sinto muita saudade daquele jeito e tal. E eu virei para eles, uma família, virei para eles e falei assim: olha, tudo bem, saudade eu até sinto também. Aqui é a Zildeia, a gente se comunica até hoje com os irmãos do Brasil, tenho saudade, lembranças de coisas maravilhosas. Eu tenho saudade, é verdade. Agora, ficar preso àquele nível, jamais, porque Deus é maior do que aquele nível. Deus é maior do que Ele fez comigo no passado. O que Deus está planejando para amanhã é maior. E se eu disser para Deus que eu só aceito se for igual Ele fez lá no passado, Ele me larga de mão e pega outro. Tem alguém me ouvindo aqui nesta noite? Aí o que Deus fez nesse texto que nós lemos agora? Que eu não mexi no texto ainda. Olha que coisa tremenda. Deus tinha um livramento para dar para Israel. Era um livramento incomum, porque o problema era incomum. Quando o problema é incomum, você não sabe que está vindo um problema amanhã que você não dá conta de resolver. Você não sabe. Você não está sabendo que o mês que vem, o ano que vem, daqui a 2, 3 anos, vai se levantar um levante na sua vida que você não dá conta de vencer. O que Deus faz? Deus começa a plantar pessoas na sua vida. Ele tira umas, planta outras. E Ele começa a te reposicionar. Às vezes você vai entender, às vezes você não vai entender. Aí o que acontece? Deus sabia. Bom, vai dar zebra daqui a alguns anos. Israel vai estar em apuros. Olha como que começa o texto aqui. Deixa eu ler para você pelo menos um versículo, 2 versículos, para você entender do que eu estou falando. Olha só, verso 24, 6:24. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a 1/4 de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. Esterco de pomba. As pessoas estavam tão desesperadas com aquele cerco, cerca de 6 meses de cerco na cidade de Samaria, acabaram-se todas as provisões da cidade. Quem aqui é mãe? Quem aqui tem filho? As mães, levante a mão. Ok, vocês podem imaginar uma fome tão grande a ponto das mães comerem os filhos? Vocês conseguem pensar numa fome dessa? A fome aqui era tão grande que as mães estavam fazendo acordo. Hoje nós comemos o meu filho, amanhã comemos o seu. E diz 80 ciclos de prata, naquela época comprava uma casa, comprava uma possessãozinha, era muito dinheiro. E eles vendiam uma cabeça, não era o corpo, era uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, dinheiro que dava para comprar uma possessãozinha. E eles já estavam vendendo o esterco dos pombos, porque não tinha mais nada. Que nome que eu dou para esse problema? Eu chamo de problema impossível. É aquela situação em que você se encontra às vezes que não tem saída. Pode se debater, pode espernear, pode fazer o que você quiser, não tem saída.
Só Deus pode te tirar daquilo. Eu estou falando com alguém aqui nesta noite. Aí é que está o segredo, irmã Ruth. É que Deus já sabe antes que vai acontecer aquilo lá na frente, 2, 3 anos à frente, e Ele começa a te reposicionar, Ele começa a preparar o cenário, porque quando chegar naquele dia, Ele quer fazer um milagre, mas Ele precisa que você esteja no lugar certo, Ele precisa que as pessoas à sua volta sejam as pessoas certas. Aí tinha 4 leprosos na cidade de Samaria, 4 leprosos. Ah, leproso, imundo, não sei o quê, não queremos você aqui na cidade, saiam da cidade, senão nós vamos matar vocês. 4 leprosos. Agora imagine que você está doente, frágil, passando por uma situação difícil, esperando por um apoio, um colo, um abraço, um afago, e nada disso acontece. Só pauleira, o diabo vem e ataca, o outro vem e ataca, o colega vem e ataca, e você vai só derretendo debaixo daquela pressão toda. E aí vem o diabo, tá vendo? É isso aí, ó. Te falei que Deus não te ama. Falei para você que você não vale nada. Olha aí, ó. É isso aí, ó. Se Deus te amasse, já não teria intervido, não? Se Deus se preocupasse com você, já não teria feito alguma coisa para tirar você dessa situação? É isso que o diabo faz. Só que nem a cidade, nem aqueles leprosos imaginavam que na verdade que Deus os amava tanto, que Deus os estava posicionando fora da cidade, porque dentro da cidade não tinha milagre, o milagre era fora da cidade. O milagre estava do lado de fora dos muros da cidade. Então, ao pegar lepra, eles estavam automaticamente se colocando no topo da lista do milagre. Porque eles iam ter que ser colocados fora da cidade. Que coisa gloriosa. Eu poderia falar com você aqui sobre o significado tipológico da lepra, que significa pecado, significa impiedade. Não vai dar tempo, talvez eu volte nisso depois, para mostrar para você que esse texto está dizendo, na verdade, que Deus pega o pecador, Deus pega o impuro, Deus pega aquele que não tem valor, que não vale nada, e coloca ele numa posição privilegiada para mostrar o poder da sua mão. Mas eu quero focar nesta noite, nesta habilidade de Deus, de ir movendo a sua vida, e moldando os seus caminhos, à medida que você deixa, né? Lógico, se você for rebelde, meu filho, se você for rebelde à voz de Deus, aos planos de Deus, e Ele está tentando levar você para cá, está tentando levar você para lá, e você está se esgueirando, porque está doendo. Eu sei que muitas vezes dói, é verdade, às vezes dói, e Ele está tentando te levar para lá, mas está doendo, eu prefiro para o lado de cá que é mais suave. E se você falar, não, eu não quero, eu vou para o lado de cá, Ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Mas quando chegar a hora, quando acontecer o que Ele planejou, quando vier o ataque que Ele sabe que virá, se você não estiver no lugar que Ele te plantou, se você não estiver na posição que Ele te colocou, se você não tiver a capacidade de esperar nele, aí botaram os leprosos isso para fora. Isso sabe lá Deus, 1, 2, 3 anos antes. Às vezes Deus tem que agir com muita antecedência. Quanto maior o caminhão, mais longa é a curva. Dependendo do tamanho do plano que Deus tem na sua vida, Ele tem que dar uma curva maior, para que você chegue lá no lugar que Ele quer. Deus está tentando te reposicionar. Ele não está tentando te matar. Ele já teria matado se Ele quisesse. Ele não está tentando te matar. Ele está tentando te reposicionar. Ele está tentando colocar você no lugar certo para o que Ele tem amanhã.
Tão somente não tenha um coração rebelde, quem está entendendo nessa noite? Porta trancada, muro lacrado, tudo, e a cidade lá dentro se achando protegida. E os 4 leprosos indo lá de fora, lá sentados lá numa pedra, coçando lá com um caco de alguma coisa. E os sírios acampados ao redor. Uma multidão, um exército imenso. Está lá os leprosos na porta, do lado de fora da cidade, se coçando. Aí vira um e fala pro outro assim: nossa situação está ruim, não está? Rapaz, nossa situação está preta, viu? Nossa situação está difícil. Aí eu falei: é verdade. Se a gente entrar na cidade, acontece o quê? Vamos morrer de fome. Tem nada lá para comer, o povo lá está comendo esterco de pomba. Se a gente entrar na cidade, a gente morre de fome. É verdade. Se a gente ficar parado aqui, o que acontece? Vamos morrer também? Aqui também a gente morre. É verdade. Então por que a gente não faz um negócio meio maluco? Por que a gente não faz um negócio meio doido? Como assim? Ué, vamos lá no Arraial dos Círios. Lá eu sei que tem comida. Vamos lá no Arraial dos Círios. Aí um olhou para o outro assim e falou: é verdade. Porque se ficar morre, se entrar morre. Se a gente for lá, eles resolverem matar a gente vai morrer também. É verdade. Quer saber? Vamos embora. Os 4 levantaram, diz o texto. Olha bem. Meu irmão, se tão somente você conhecesse o poder do teu Deus. O poder do teu Deus. Diz o texto no versículo 5. Levantaram-se ao crepúsculo. Sabe aquele horáriozinho que você está levantando para trabalhar, que não tem nem sinal de sol ainda? Que você ainda precisa dirigir 40 minutos para chegar no serviço? Aquele horário assim, aquele crepúsculo, a coisa está ameaçando amanhecer ainda. Diz que eles levantaram ao crepúsculo. Falei: quer saber de uma coisa? Vamos embora. Juntaram os 4. Você pensa que leproso sai correndo? Não, leproso está sem força, está ruim, está para morrer. Aí aquele espacinho assim de 4 leprosos. 4 leprosos. Escute bem, escute o que eu vou te dizer agora, pelo amor de Deus. Se você for esquecer o resto da mensagem, escute isto que eu vou te dizer. Muitas vezes, Deus vai te dar uma vitória extraordinária a partir da sua fraqueza. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Às vezes Ele nos leva a um estágio de fraqueza, Ele nos permite chegar a um estágio de fraqueza, porque Ele precisa daquela fraqueza para revelar o seu poder e a sua glória. Deus está te reposicionando. 2019, Deus falou conosco na virada do ano. Você não pode reclamar. Quem tem me ouvido aqui desde a virada do ano sabe que eu tenho falado. Deus na virada do ano disse: reposicionem-se, acerte a sua tenda, alarga o espaço dela, firma as estacas. Deus está nos avisando, tem tempo. Basicamente o que Ele está dizendo? Se reposicionem, porque eu vou fazer algo que vocês não imaginam. Vem algo por aí que vocês não imaginam. Aí Deus tem sempre as peças no lugar certo. Aí está aquela miséria na cidade, aquela miséria. Aí o rei vem e manda chamar Eliseu, profeta. Diga comigo: há sempre um profeta à disposição de Deus. Chama lá o profeta. Vem Eliseu. Pois não, majestade. Profeta, dá uma palavra aí, diga alguma coisa aí. Né? Como é que vai ficar essa situação? Como é que acaba isso? Ora, Deus aí nos ajuda. Aí o profeta vira e fala assim: amanhã. Imagina que o posto está vendendo um esterco de pomba, cabeça de jumento pelo preço de uma casa. Aí vira o profeta e fala assim: amanhã, a essas horas, vai ter 2 medidas de farinha, 1 medida de farinha e 2 medidas de cevada por 1 ciclo. Estava vendendo a cabeça de um jumento por 80 ciclos. Aí ele está dizendo que no dia seguinte ia ter 1 saco de trigo, 2 sacos de cevada, 3 sacos de alimento por 1 ciclo.
Ele está dizendo, amanhã vai ter isso na porta de Samaria, diz o Senhor. Aí escute bem, por que que às vezes Deus precisa nos separar de determinadas pessoas? Escute, a gente que não conseguirá celebrar o milagre que Deus fará na sua vida, porque é grande demais para eles crerem. Às vezes Deus quer fazer coisas que é grande demais para certas pessoas crerem, então Deus tem que tirar elas de perto. Vira o capitão, diz o texto, o capitão em cujo braço o rei se apoiava. Coitadinho, que apoio do cão, hein? Que apoio é esse? Diz que o capitão, onde o rei apoiava, vira o capitão e fala assim, é ruim, hein? O que? Amanhã na porta de Samaria, 3 sacos de mantimento por 1 ciclo? É ruim. Ele falou assim, mas nem se Deus fizer janela no céu, não sabendo ele que já tem janela pronta no céu. Malaquias 3,11 fala, eu vou abrir as janelas dos céus, e vou derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Ele nem sabia que tinha janela nos céus. Tem janela nos céus. Aí o profeta olha para ele e fala assim, cabra, é assim? Ok, você vai ver, mas você não vai comer um só grão. Deus vai deixar você ver, mas você não vai comer, seu incrédulo. Passa aquele dia normal, esterco de pomba, 5 moedas, quem quer esterco de pomba? O dia correu normal como o resto dos outros. Atenção, cabeça de jumento, troco pela sua casa, 80 ciclos de prata. Só que eles não sabiam que anos antes, Deus já havia posicionado aqueles 4 leprosos do lado de fora da cidade. Anos antes, Deus já tinha mexido os pauzinhos para que aqueles 4 homens estivessem lá fora na hora que Deus precisasse. Se Deus está falando com você nesta noite, tome posse pela fé. Porque se você estiver ouvindo essa mensagem apenas como o pastor Jefferson pregando, você vai perder que o Espírito de Deus está falando ao seu interior. Digam glória a Deus. Quando chega a hora certa, o profeta está no lugar certo. Quando chega a hora certa, os leprosos estão no lugar certo. Quando chega a hora certa, Deus faz coisas impressionantes. Impressionantes. Aí crepúsculo, levanta os leprosos e começam a andar devagarinho. Eles começam a andar ao crepúsculo. Aí o texto diz, verso 7, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, falando dos ciros. Olha bem, os leprosos começaram a andar no crepúsculo. Quando eles começaram a andar lá no arraial dos ciros, eles começaram a ouvir um estrondo de marcha. Um som de marcha ao crepúsculo. É coincidência demais, é muita coincidência. Aí diz o texto que eles falaram assim, gente, os israelitas contrataram os egípcios e os heteus, e eles estão vindo contra nós. Eu estou ouvindo o som da marcha. Mas não eram 4 leprosozinhos andando assim, Raquel, assim. Deus pegou aquele andado, Deus pegou aquela fraqueza, amplificou com o seu poder. Meu Deus, Deus amplificou aquilo com o seu poder, e eles estavam ouvindo lá no arraial, como se fosse um exército marchando. E eles davam um passozinho assim, pum, lá eles ouviam, brrr, e, tum, brrr. Eles falaram, o quê? Cada um que salve a sua vida, que está vindo um exército aí tenebroso. Coloque-se de pé neste momento. Oh, meu Deus. O Senhor diz nesta noite, o meu discernimento é este, o Senhor diz nesta noite, que Ele vai pegar os teus passos cansados,
Ele vai pegar os teus braços cansados e Ele vai amplificar a tua força, que vai tremer o arraial do inimigo, e Ele vai te abrir portas onde não tem, e Ele vai fazer milagres onde você não espera, porque Ele te reposicionou para esta hora. Ele tem você no lugar certo, Ele tem você onde você precisa estar, Ele tem você plantado no lugar que Ele queria que você estivesse, para que você entenda que Ele está a ponto de fazer alguma coisa que você não entende. Você vai entender depois, mas Ele vai fazer algo que você não é capaz de fazer. Continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Oh meu Deus, será que você pode levantar as suas mãos e dizer alguma coisa ao Senhor, agradecer a Ele? Se você murmurou, peça perdão e diga: Senhor, pode me posicionar onde o Senhor quiser, pode me plantar onde o Senhor desejar, pode me levar e me direcionar do jeito que o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor sempre faz o que é correto, eu sei que o Senhor sempre faz o que é correto, eu sei que os teus planos são sempre bons, eu sei que os teus pensamentos são mais altos do que os meus, eu sei que os teus planos são melhores do que os meus planos. E nesta noite eu quero te agradecer por ter mexido no meu caminho lá atrás, por ter me plantado onde eu estou plantado. Senhor, eu quero te agradecer até por ter permitido as tribulações de ontem, por ter permitido os problemas de ontem, coisas que me colocaram para fora da cidade, coisas que me colocaram do lado de fora da porta da cidade, mas era onde o Senhor queria que eu estivesse, para que quando o Senhor agisse, eu estivesse no lugar certo. Ah, meu Deus, o Senhor usou até a minha fraqueza a meu favor. O Senhor usou até a minha fraqueza para gerar vitória, para gerar força, meu Deus. Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver. Da sua circunstância, Coloque a mão no seu coração, e adore sempre. põe a mão no teu coração, abra a tua boca, deixa sair a voz e diga comigo assim: Senhor, nesta noite te peço perdão se me rebelei quando o Senhor tentou me reposicionar, quando o Senhor mexeu na minha zona de conforto, porque o Senhor tinha planos, porque o Senhor tem planos de bem. E nesta noite, Senhor, eu me submeto aos teus planos, meu Deus. Muitas vezes terei que crer sem entender, mas eu me rendo. Você pode dar uma aplauso ao Senhor nesta noite? Grato a Deus pela sua bondade,